Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre micro-organismos. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Falar sobre micro-organismos é algo muito amplo, pois como o próprio nome já diz, micro significa pequeno. Logo, micro-organismos são organismos pequenos e existem muitos organismos pequenos. Os micro-organismos vivem em diferentes regiões do planeta, desde os polos até a linha do Equador, do pico de montanhas a profundezas de oceanos. Eles podem ainda viver em temperaturas muito altas ou em temperaturas muito baixas. Os micro-organismos podem estar dentro dos seres vivos, como seres humanos. Os seres humanos possuem em seu intestino a flora intestinal, que é um conjunto de bactérias que ficam no intestino humano e são responsáveis por auxiliar no processo de digestão, além de ser responsável pela formação de gases que saem pelo ânus, que fica no final do intestino grosso. No corpo humano, outros micro-organismos podem gerar doenças infecciosas. Os micro-organismos possuem diferentes papéis na sociedade humana, sendo utilizados na produção de alimentos, produção de combustíveis, tratamento de esgoto e em guerras biológicas. Hoje, iremos conhecer um grupo de micro-organismos específico, chamados fungos. Os fungos são seres vivos que pertencem ao reino Fungi, um reino formado por cerca de 200 mil espécies. Eles são popularmente conhecidos como mofos, ibolores, orelha de pau, cogumelos ou leveduras. Você lembra o que é célula? Célula é a unidade básica dos seres vivos, como se fossem os controles necessários para jogar videogame. Em relação às células, os fungos podem ser pluricelulares, contendo várias células, como aí os cogumelos, ou unicelulares, contendo uma única célula, como as leveduras, morfos e bolores, que fazem parte dos conhecidos micro-organismos. Eles podem ser encontrados em diferentes locais, principalmente em locais úmidos e ricos em matérias orgânicas. Você pode estar me perguntando, neste momento, professora, qual a área da ciência que estuda fungo? A área da ciência que estuda os fungos é a chamada micologia. Durante muito tempo, os fungos foram classificados como plantas, mas, ao longo dos anos, os cientistas observaram que as células dos fungos eram diferentes das células das plantas. As células dos fungos não são capazes de fazer fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas obtêm energia, pois não possuem cloroplastos. Eles são considerados seres heterotróficos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Além disso, embora as células de fungos e plantas tenham parede rígida, a composição é diferente. Isso é o que diferencia os dois tipos de células, de plantas e de fungos. Os fungos podem viver de diferentes modos, como saprófago, ou até mesmo parasitas. Fungos saprófagos são aqueles que se alimentam de organismos mortos. Esses fungos são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, juntamente com bactérias também saprófagas. Fungos e bactérias saprófagos são responsáveis pela decomposição de matéria orgânica. Observe esta imagem. Os círculos brancos e pretos são fungos saprófagos, que juntamente com bactérias saprófagas fazem a decomposição da matéria orgânica. No caso, a maçã. Eu ampliei esta imagem para que você possa ver com mais detalhes o processo de decomposição feito por fungos e bactérias saprófagos em maçãs. O processo de decomposição é importantíssimo para a natureza, pois a matéria orgânica retorna ao solo e pode ser disponibilizada novamente a outros organismos. Já os fungos parasitas instalam-se em organismos vivos e se alimentam de substâncias obtidas a partir deles. Os fungos podem prejudicar os organismos nos quais se instalam,
ou podem viver em mutualismo, de forma que ambos se beneficiem. Os chamados fungos mutualísticos. Alguns fungos mutualísticos vivem associados a raízes de plantas, formando micorrizas. Estes fungos degradam o material orgânico do solo, o absorvem e transferem este material para as plantas. Já as plantas oferecem açúcar e outras substâncias para os fungos. Ambos se beneficiam. A este processo chamamos de mutualismo. Os fungos podem ser inoportunos quando apodrecem um tomate ou uma laranja que iríamos comer. Aposto que você já passou por isso ou já viu um alimento em processo de apodrecimento, não é? Fungos podem aparecer em madeiras de construção e móveis, causando grande perda econômica. Além disso, outro prejuízo econômico causado por fungos é a ferrugem do cafeeiro, que causa grandes furos e manchas marrons nas folhas desta planta, podendo devastar plantações. Existem algumas doenças humanas causadas por fungos. Algumas delas são as micoses, como frieiras e candidíase. Micoses são infecções que atingem a pele, unhas e cabelos. Esse tipo de doença é muito comum próximo à linha do Equador, onde está a região norte do país. Isso porque essa região proporciona um ambiente adequado para a proliferação de fungos, como clima quente e úmido. A frieira é um tipo de micose que ocorre principalmente na região dos dedos. Ela costuma aparecer no formato de bolhas e rachaduras e ocasionam dor e ardência. A candidíase é outro tipo de micose. Trata-se de uma infecção que pode afetar a boca, a chamada candidíase oral. Esse tipo de infecção é mais comum em bebês, conhecida como sapinho. A candidíase oral ocasiona manchas brancas na língua e na parte interna da bochecha. A candidíase também pode ocorrer na pele e unhas, e ainda na região genital. Ter o fungo que causa candidíase na região íntima é comum, mas o crescimento excessivo ocorre quando existe um enfraquecimento do sistema imunológico, que é o sistema que auxilia a proteger o corpo de doenças. Esse tipo de doença é mais comum em mulheres, embora possa afetar também os homens. Os principais sintomas são coceira, corrimento, dor, vermelhidão e inchaço. O tratamento é feito por meio de pomadas nesta região, mas se você sentir esses sintomas, procure um médico. Não só para sintomas de candidíase, mas para todos os tipos de doenças, é necessário procurar um médico para identificar o fungo e a melhor forma de tratamento. Os fungos não causam apenas malefícios aos seres humanos, eles podem ser benéficos para a saúde, pois podem, por exemplo, ser usados para a produção de remédios. O gênero Penicillium, por exemplo, pode produzir a penicilina, que é um antibiótico que combate infecções bacterianas. Os fungos podem ainda participar da produção do remédio ciclosporina, que é usado no tratamento de transplantes, tuberculose, lepra e sífilis. E griseofulvina, que geralmente é usada em infecções de fungos na pele e em unhas. Fungos também possuem grande importância na alimentação. Isso porque alguns fungos realizam processos de fermentação para obter energia. Com isso, espécies como Saccharomyces cerevisiae possibilitam a fabricação de bebidas alcoólicas e pães, além da produção de queijo. Nos queijos, os fungos podem auxiliar na textura e em sabor, por exemplo, dos queijos Roquefort e Stilton. Viu como é importante estudar ciência e conhecer o mundo que nos cerca? Agora, vamos testar o que aprendemos na aula de hoje? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Maria está olhando algumas células em um microscópio. Colocou 2 células de um pote com identificação célula de plantas. Entretanto, uma célula possuía cloroplasto e a outra não. Em outra análise, Maria identificou que a composição das paredes celulares das 2 células era diferente. A célula sem cloroplasto estudada por Maria
Maria é uma célula de... Então, aí você tem 4 alternativas. Letra A, célula de fungo. Letra B, célula de bactéria. Letra C, célula de peixe. Ou letra D, célula de flor. Lembrando que ele quer a célula sem cloroplasto estudada por Maria. A resposta é a letra A. Trata-se de uma célula de fungo, né? É uma célula que ela viu que não tem o cloroplasto. Além disso, numa outra análise, ela verificou que as 2 células tinham uma composição diferente da parede celular. Isso intensifica ainda mais que ela estava vendo uma célula de fungo. Vamos à próxima atividade. Atividade 2. Alguns exemplos de fungos são... Você tem aí 5 alternativas. A, B, C, D e E. Letra A, bactérias e protozoários. Letra B, cogumelos e mofos. Letra C, algas e cianofícias. Letra D, musgos e samambaias. Letra E, vacas e aves. Vamos à resposta correta? É a letra B. Exemplos de fungos, cogumelos e mofos. Todas as outras alternativas possuem exemplos que não são fungos. Vamos à atividade número 3. Os fungos são seres vivos que pertencem ao reino Fungi, um reino formado por cerca de 200.000 espécies. A respeito dos fungos, forme pares corretos para estudar os termos apresentados na aula de hoje e seus significados. Então, você tem do seu lado esquerdo formas que se complementam com as formas que estão do lado direito, mas a informação tem que estar corretamente relacionada. Então, vamos à primeira informação. Os fungos são seres vivos que podem ser encontrados principalmente em ambientes. Aí, o que completa? Cogumelos, úmido ou bolor? Vamos à resposta correta. Úmido. Os fungos são seres vivos que podem ser encontrados principalmente em ambientes úmido. Agora, temos que completar vírus unicelular. Então, vírus unicelular, cogumelo ou bolor? Vamos à resposta correta? Bolor, um exemplo de um vírus unicelular, bolor. Agora, vírus pluricelular, um exemplo, o que sobrou foi o cogumelo. Divertido, não é? Que bom que chegamos até aqui firmes e fortes. É um privilégio adentrar em sua casa e poder levar até você conhecimentos de ciências. Por ter aprendido muito sobre o tema de hoje, agora eu te convido a acompanhar o resumo da nossa aula. Chegou a hora da revisão. Os fungos são seres vivos que pertencem ao reino Fungi. Eles são popularmente conhecidos como morfos e bolores, orelhas de pau, cogumelos ou leveduras. Podem ainda ser pluricelulares, contendo várias células, como os cogumelos, ou unicelulares, contendo uma única célula, como as leveduras, morfos e bolores, que fazem parte dos conhecidos micro-organismos. Os fungos podem estar presentes nos solos, vegetais, animais, seres humanos e água, podendo viver em diferentes ambientes, como saprófagos ou até mesmo parasitas. Os fungos saprófagos são aqueles que se alimentam de organismos mortos. Já os fungos parasitas instalam-se em organismos vivos e alimentam-se de substâncias obtidas a partir deles. Os fungos podem ainda estar nas raízes de plantas, as chamadas micorrizas, e possuem diferentes papéis na sociedade humana, sendo utilizados na produção de alimentos e remédio, ou ainda ser responsáveis por diversas doenças. Viu como é muito importante estudar os micro-organismos para conhecer as doenças relacionadas, os potenciais econômicos e maneiras de conservação da vida? A nossa aula vai ficando por aqui. Veja e reveja essa videoaula quantas vezes quiser, para aprender muito mais sobre micro-organismos. Eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço, tchau!